Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E você já pensou se o Fluminense chega a ser campeão desse Mundial? Você já parou um pouquinho pra pensar? Então a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no debate do pessoal da Jovem Pan, falando isso sobre o Fluminense, se ele chega a ser campeão. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa resenha pra ver o que eles falaram, rapaziada. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos de Fluminense amanhã, Fluminense e Chelsea, jogo pela semifinal do Mundial de Clubes, 16 horas em New Jersey, todos os jogos agora no mesmo estádio. Fluminense que vai ter que mudar de novo a sua formação, né? O Fluminense não terá o Freitas, não terá o Martinelli, dois jogadores suspensos. Para o lugar do Martinelli, é óbvio, o Hércules, né? O Hércules ficou no banco nos últimos dois jogos, jogou Bernal, o Hércules entrou, fez gol, então para o lugar do Martinelli, o Hércules é a escolha óbvia. E aí para o lugar do Freitas, né? Tem algumas possibilidades, né? Ele pode manter três zagueiros, tem Thiago Santos, até o Manuel tá lá. E uma possibilidade que a gente falou ontem no Canelada 2, que é o René de terceiro zagueiro também, mantendo o Fuentes na esquerda, o René que volta de suspensão. E se ele quiser mudar o sistema, ele pode colocar Lima, pode colocar Canóbio, tem algumas opções. Eu não mudaria o sistema, eu jogaria com a mesma formação e gostei da ideia que foi colocada ontem aqui no Canelada do René, de zagueiro pela esquerda, né? Ficaria o Inácio, Thiago Silva e o René, com o Fuentes de ala, né? Fuentes de um lado, Samuel Xavier do outro. Samuel saiu com dor na coxa no último jogo, né? Se tiver algum problema, é o Guga ali também, é uma escolha óbvia. Eu não mudaria, não. Eu manteria os três zagueiros, né? Mesmo que um zagueiro seja o René, que é um lateral mais defensivo do que o Fuentes. E acho que o Renato não vai mudar, não, né? Tá funcionando 2 jogos com essa formação e o time se encaixou bem. Acho que não muda, não. Eu não mudaria. Essa ideia do René acho ótima. Acho que o René tem essa capacidade de ser esse zagueiro pela esquerda, né? Com o Fuentes aberto como ala. Você qualifica o apoio e mantém um sistema defensivo funcionando. Até porque está jogando o Thiago jogou isso, né? Mas o Ignacio está jogando, o Inácio, enfim, está jogando o que ele nunca jogou na vida, né? Inclusive na terceira partida, aquele 0-0 contra o Mamelodi Sundowns, ele foi o match of the player, foi o player of the match, o superior player of the match. Você joga do lado de um gênio, eu considero um gênio. É um gênio, o Thiago Silva é o gênio na zaga, e aí, mais qualidade. O cara te levanta. Né? Tá todo o time bem, o Martinelli vai fazer falta, mas vai entrar um cara que fez 2 gols, né? Que o Hércules que é muito bom. O que houve? A ausência do Pilhão? Do lado, né? O Thiago Silva aqui, você... Não, exato. Ele acabou de falar. Quando você pega um cara assim, o outro levanta. Tá bem hoje. É verdade, a idade é a mesma. Se você somar Thiago Silva mais o Fábio, dá 1/3 da idade do Flávio Prado. Temos aqui a evolução da espécie, como você fala, com o Bruno Prado, e a evolução da espécie que sou eu. Mas assim, o Flu... Tá bem demais, cara, assim. E, de novo, o que vier é legal e acho factível. Eu achava que o Fluminense não passaria pela Inter e passou. Contra o Al Hilal, eu já achava que podia passar, mas o Al Hilal era favorito. Agora, o Chelsea é favorito, mas não vejo nada, não será um absurdo pelo que tá fazendo o time do Renato, do Fluminense passar e chegar à final. E aí, claro, na final de história, aí a gente pode abusar do clichê final antecipada entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. E não é só o Real Madrid a camisa, né? Se for o Fluminense na final, vai ter uma final com Copa Intercontinental. Né? Vai virar o que foi o jogo contra o Manchester City, embora não acho que seja. Embora o Paris Saint-Germain está jogando demais, e o Real Madrid parece que já está... Parece que o Xabi Alonso está há meses no Real Madrid, né? Alternativas táticas. A partir do terceiro jogo, principalmente. Sim, o Real Madrid já... E aquela coisa, quem vai ganhar o Oscar? Real Madrid. Quem vai ganhar o Campeonato Carioca? Real Madrid. Isso. Mas vocês já pararam pra pensar? Se o Fluminense chega na final, cara, isso vai ser um absurdo, cara. Um absurdo. E tem toda a chance, né, cara? A gente vai ver isso hoje aí. E tem muitas chances, porque o Chelsea até agora não mostrou futebol bonito e tal. E o Fluminense tá encantando por aí, né, cara? Então, a gente sim pode ter aí, então, Real Madrid e Fluminense na final, rapaziada. Vai ser louco isso, vai ser louco demais. É muito assim, Real Madrid ganhar o primeiro campeonato, a Copa do Mundo de Clubes. O Real Madrid, ele ganha tudo, uma coisa absurda. Vai ser o 10º Mundial dele. Sim. 10 títulos, inclusive o primeiro lá em 1960, né? Real Madrid e Pearol. Quer dizer, é Real Madrid, não. Não é meu time, mas vai falar o quê? E o Fábio é um grande destaque dessa competição, né? O Fábio tá pegando muito contra a Inter na reta final. O Fluminense só tomou sufoco no final e ele segurou. Contra o Al Hilal, também o finalzinho maluco ali contra o Al Hilal. Defesas absurdas. O Fábio segurando 40. O Fábio é um absurdo, né, cara? 43 botando uns goleiros que tem aí no chinelo, né, cara? É muito foda, ele é muito bom, cara. O Cruzeiro que perdeu, né, cara?
ter dispensado ele. Mas ele é absurdo demais, é de absurdo. 4 anos de idade. Eu não me lembro de ninguém jogar nesse nível assim. aí. O Buffon jogou bem, mas já no final próprio, a passada do Buffon no Paris Saint-Germain já não foi tão boa. Guardemos o Neuer, né? Porque ele tá longe de... Ele tá com 38, 39, o Neuer, ou 30... Enfim, por aí, finalzinho. Fico imaginando. Mas o Fábio tem um... Aliás, compartilha, virou um amigo, é um escocês de Austin, Texas, chama Pete Ride, você pode ir no Instagram, chama Alistair McAllister, ele brinca que ele é um escocês, mas ele faz um locutor escocês e muito sacaneando os ingleses também, e o Brasil, mandei o meu livro do Zico, e ele é muito fã do Zico e tal, e o Zico adorou, ele fez a narração do gol, Flávio devia estar lá no Maracanã, Brasil e Escócia 2-0, um gol de falta do Zico no Maracanã e tal, e ele pegou esse vídeo na internet e fez um vídeo fantástico. E ele tem uma ideia, ele faz uma coisa muito engraçada que ele pega, que dá para adaptar para o Fábio, porque assim, tem aquele goleiro, eu sempre esqueço, Caston, que está ainda jogando, do City, que é o terceiro goleiro. Isso. Saiu agora. Que estava no Liverpool, 19 e tal, que ele faz umas grandes defesas e ele no vídeo no Instagram, no Pete Ryder, ele fala, e aí o Caston quando chegar em casa, um dia vai chegar e contar para os seus netos todas as grandes defesas que ele fez, né? E um dia esse dia vai ser hoje, que ele vai chegar em casa e vai ter os netos. Então o Fábio provavelmente daqui a uma semana já vai estar contando aos netos o que ele continua jogando demais pelo Fluminense. Fica imaginando o Pedrinho, dono do Cruzeiro. Claro que o Cássio está fazendo o trabalho dele e tal. Mas aí cada vitória dessa, ele deve encontrar o cara que dispensou o Fábio. O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo? Foi o Ronaldo. Não, mas foi ele, pessoalmente? Ou não. Quando o Ronaldo assume a SAF, ele queria cortar gastos, ele achou que era um salário alto e ele não queria pagar. Do salário. Foi o salário. Não, pra história fabulosa. Ele queria cortar gasto, que o Cruzeiro estava quebradaço. Que decisão inteligente, hein? Claro, tem um baita goleiro agora como o Cássio. Não, ok, não tô falando... Mas o cara ficou levando assim, tá muito velho e tal, não sei o quê. Eu fico imaginando... E o Cruzeiro... Complicado isso, né? Quer dizer que você achou que o cara tava acabado. Eu posso levantar então um debate aqui, porque o Renato já é o maior ídolo da história do Grêmio. Sem dúvida. Sim. Disparado. No mundo não tem um cara que seja tão ídolo como jogador e como treinador como é o Renato pro Grêmio. No mundo. Aí agora a pergunta que eu quero fazer, porque se o Fluminense ganhar esse Mundial de Clubes, que é muito difícil, mas pode ganhar, pra mim é o maior feito de um clube brasileiro na história do futebol. Pode botar o Santos de Pelé, pode botar o Flamengo do Zico, pode pegar o Palmeiras do Ademir da Guia, pode pegar o Corinthians do Cássio. Não tem. Porque é um campeonato mundial contra todos os... Não tem, verdade. Todos. Perfeito. Então, vocês concordam? Vai ser o maior... Claro. Ele vai ter que ganhar, na melhor das hipóteses, ele vai ter que ganhar a final, ou do Real Madrid ou do Paris Saint-Germain. Exato. O que não é batatinha pra ninguém, né? O melhor momento da história do Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar uma Champions. Então, primeira pergunta. Esse, pra mim, vai ser o maior feito da história de um clube brasileiro no futebol. Pra vocês também? Pra mim, vai. Se o Fluminense ganhar esse Mundial. Eu acho que sim. É uma coisa assombrosa, né? Assombrosa. Você imagina o que eu penso e não muda um pouco. Pra mim, o fato do futebol brasileiro ter passado na primeira fase já foi uma surpresa. Chegar numa semifinal é um negócio assim inimaginável, no meu modo de entender. Realmente está muito acima do que eu imaginava. Mas mesmo que o Fluminense perca amanhã do Chelsea, ainda assim foi mas muito além do que eu imaginava. Muito além. Eu também acho que é o maior feito, sim. Se ele conseguir ser campeão, é o maior feito, sim, de um clube brasileiro. Por tudo, né? Uma competição longa, né? Longa, assim, ela comparado com o outro Mundial, uma competição de um mês, mas comparado com o outro formato que tinha, numa época jogo único, em outro momento uma semifinal e uma final. Ali tinha mais a possibilidade de um time ganhar, porque era um jogo contra um time da Ásia, da África, que muitas vezes perdeu, mas muitas vezes ganhou, e depois um jogo único, como o Botafogo ganhou um jogo único aí do campeão da Europa agora, nesse Mundial, o Paris Saint-Germain. Se fosse em outro formato, ele seria campeão. Agora são 7 jogos, né? Não todos contra times tão fortes, mas é um torneio, um campeonato. E o Fluminense hoje, até comparado com os outros brasileiros que disputaram, para mim ele era o mais improvável. Assim, não pelo o grupo do Botafogo era difícil, mas ele é o que tem menos coisa, assim, no sentido, Palmeiras e Flamengo estão organizados, tem dinheiro, tem estrutura. Botafogo tem um dono rico. O Fluminense não tem, assim, o Fluminense está indo com os recursos dele, tem problema financeiro, é um time que tem muitos veteranos, tem jogador que destaca, cara, aí tem que vender o André, vender o Nino, aí tem que apostar no Fábio com 44, no Thiago com 40, como apostou no Felipe Melo antes, no Marcelo, tem que tentar buscar na América do Sul, como foi buscar o Arias, como foi buscar no Peru, Inácio, o Freitas, o Serna, e o Fluminense com toda essa limitação, se ele ganhar isso aí é gigantesco. Então a outra pergunta,
Se o Fluminense for campeão mundial, Renato já tem um gol de barriga na conta. Sim. Será que o Renato vira o maior ídolo da história do Fluminense? Não. Ué, não? Não, maior ídolo não, claro que não. Um clube que teve Tele Santana, que tem Rivelino. Não, mas o maior ídolo da história do Fluminense hoje, pra torcida, é o Fred, tá? O Fred que... Pra torcida é o Fred. O Fred não é nem o maior artilheiro da história do Fluminense, que teve o Valdo, que foi um puta jogador no Valência também, mas o Fred é um monstro, o Cano já tá sendo também. Não, o Renato não é, mas assim... Não na galhofa, né? Mas assim, a barrigada. E um detalhe muito legal, porque o Renato tem história muito bacana no Flamengo. Que o Renato fez o Flamengo da Copa União de 87. Esse é o problema. Contra o Galo. Ele circulou muito. Botafogo também, na final de 92 perde pro Flamengo, tá assim. Mas não é o maior ídolo, mas ele tá num estágio também fantástico. Eu botaria aí 2, Renato ou Thiago Silva. Tá? No maior ídolo. Thiago Silva pra também. entrarem pra maior ídolo. Mas o maior ídolo é o que maior joga o Arias. Normalmente ele tem que jogar quase sempre no mesmo time. É difícil o cara com tanto que nem o Thiago. O Thiago, ele é ídolo do Paris Saint-Germain, do Chelsea e do Fluminense. Gente, mas Super Mundial vai ser Sim. muito pesado pra história do Fluminense. Não, sei, sem dúvida, claro, mas é pesado. Mas, por Mas eu exemplo, acho que é o muito Tele como jogador, nem tanto, o treinador é a primeira conquista do Tele, é o Carioca de 69, contra o Flamengo, um 3-2 histórico, beleza. O Fluminense nem era favorito. O Tele estava começando a sua brilhante trajetória como treinador. Mas o Tele, o fio de esperança, não tem nem como comparar. E, aliás, é até interessante, né? Pelo que não se gostavam, né? Tele e Renato, pelos problema da Toca da Raposa, em 86, antes da Copa e tal. Depois até se entender um pouquinho. Mas, enfim, o Tele é muito mais que o Renato, não tem nem como comparar. E claro, você vai Marcos Carneiro de Mendonça, que não é da nossa época, é da época do Flávio, Fita Roxa e tal. Não, o Renato, claro, para os mais jovens, normal, faz parte, né? Mas não. E aí, rapaziada, o que vocês acham? É ídolo ou não é? Mas é hoje, rapaziada, é hoje. Então, Fluminense e Chelsea aí às 4 horas. Vamos acompanhar aqui pra ver o que vai dar, né, cara? Todo mundo confiante aí. Mas, como eles falaram ali, o Fluminense já fez um grande feito, chegando aí, então, a essa semifinal. Top demais. Então, o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.